Boa noite, meus amigos, tudo bem? Prazer estar aqui de novo nessa aula com vocês. Meu nome é Diego, para quem não me conhece. Eu sou um dos facilitadores da primeira turma do ESD, da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Estamos no módulo novo, dessa vez, né? Módulo 16, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então vamos para o nosso primeiro roteiro, que seria, né? Que é Justiça e Direitos Naturais. Então, vamos lá. Então, ao final da aula, né, de hoje, gente, qual é a ideia, né? Nosso objetivo específico é sabermos saber explicar essa questão aqui, né? Essa relação que existe entre a justiça e os direitos naturais. Então aqui, né, uma das perguntas do Livro dos Espíritos, né, que Allan Kardec fez aos espíritos é: como se pode definir a justiça? E, né, a resposta que veio do lado de lá, né? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então é um conceito, né, que os espíritos trazem para a gente, onde se cada um respeitar os direitos, né, do outro, isso seria a justiça. Seria o justo, né? Bom, vamos para os subsídios então. Vamos, né, fazendo a leitura, comentando, explicando e ao final, né, como de praxe, a gente vai para nossa sala de bate-papo para conversar um pouquinho. Então vamos começar. Os direitos naturais são os instituídos pela lei divina ou natural. Sendo assim, são os mesmos para todos os homens, desde os de condições mais humildes até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros, e todos, aos seus olhos, são iguais. Então aqui, né, o que a gente vê? Que os direitos são iguais para todos, né? Desde o mais humilde até o mais rico, ao mais poderoso, né, a pessoa mais humilde mesmo. Então, Deus enxerga a todos, né, igualmente. Esses direitos são eternos, então são direitos naturais que temos, são eternos. A gente vai ver alguns deles depois. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Então a gente vai ver que temos os direitos, né, o direito natural, que é da lei natural, e os direitos, direitos e deveres que o homem mesmo, né, as sociedades organizou. E esses direitos acabam, né, como a lei não é perfeita, o homem, à medida que vai evoluindo, vai refazendo as suas leis, né, e as suas leis vão evoluindo também. Então, esses direitos também, com o tempo, né, vão acabar perecendo com as instituições que também perecem, né, que com a nossa evolução vão se modificando, algumas deixando de existir, outras vão sendo criadas com a nossa evolução. Dentre os direitos naturais, destacam os espíritos superiores, entre outros, o de viver, que é o primeiro de todos, então o direito à vida, e o de legítima propriedade, aquela que é adquirida sem prejuízo de ninguém. Então, tem esses dois direitos principais aqui, né, que a gente pode colocar. O da vida, né, a gente passou pela aula do aborto, né, então é um direito da vida, né, do feto, né, salvo algumas situações que foram conversadas na aula, né, e a de legítima propriedade, né, que fala aqui. Então, são alguns dos direitos que são das leis naturais. Estando a lei de Deus escrita na consciência, então a lei de Deus, né, toda a lei está escrita na nossa consciência, e à medida que a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo também a gente vai, como vamos dizer, a gente vai aprimorando isso, a gente vai melhorando, né? Possuímos todos os sentimentos dos direitos naturais que esta lei nos dá, o que nos leva a preservá-los a todo custo. Então, esse sentimento de direitos naturais a gente, né, procura preservar a todo custo.
Por outro lado, não nos enganaremos a respeito da extensão dos nossos direitos se considerarmos que eles devem ter os mesmos limites dos direitos que, com relação a nós mesmos, reconhecemos ao nosso semelhante em circunstâncias idênticas e de forma recíproca. Então, o meu direito acaba onde termina o direito do outro. A gente não pode invadir o direito do outro, né? Então, a gente tem que enxergar a todos, voltando, né, a explicação lá, ó, o conceito da justiça é todos, né, todos respeitarem os direitos dos outros. Esse reconhecimento dos direitos naturais é a base do sentimento de justiça, o qual está de maneira, esse sentimento de justiça, né, está de tal maneira na natureza que nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. Então é dos questionamentos que esse sentimento de justiça, se a gente já nasce com ele, se é do próprio espírito, ou se é adquirido com o tempo, né? com o conhecimento, né, dos homens, vamos dizer assim. Então a gente vê que na verdade que já é um sentimento adquirido já no espírito, né? Gravado já, a lei é uma das leis naturais que está gravada na gente, né? E aí é isso que ele fala, a simples ideia de uma injustiça a gente já se revolta, né? É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento de justiça. Então, com a nossa progressão, quando a gente, né, nos tornarmos melhores espíritos, melhores pessoas, esse sentimento de justiça vai se desenvolver. Ó, mas não o dá. Então, esse sentimento de justiça a gente já vem inato, né? E nosso progresso moral vai só desenvolvendo. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, constatam-se noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então aqui a gente vê que, né, homens simples e incultos, mas com, né, a sua moral mais evoluída, vão ter, né, noções de justiça melhor do que pessoas, às vezes, com a parte intelectual desenvolvida, mas a moral não. Pode dizer-se que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, voltando a falar, né, do conceito. Tais direitos são determinados pela lei humana e pela lei natural. Então, na verdade, seriam essas duas leis que vão acabar determinando esses direitos. Tendo os homens formulados leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis, que podem, né, esses direitos podem ir mudando com o passar do tempo, com o progresso das luzes, né, que ele fala aqui. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da sua consciência. Então, a gente vê que aqui, ó, com o passar do tempo, né, o direito, né, as leis que os homens criam, né, a lei humana, vai evoluindo, vai modificando, vai se aprimorando. O que era a lei e o direito de 150 anos é diferente de lei de 500 anos atrás, então ela vai se aprimorando, vai evoluindo, né? E então aqui fala que direitos mutáveis com o progresso das luzes, então vão se modificando, né? Então nem sempre a justiça, né, vai estar de acordo com o direito que o homem tem hoje, né? Essa lei, né, que o homem tem hoje, pois ela vai ainda se aprimorando. E também aqui fala que só vai regular algumas relações sociais, pois muitas das coisas, das ações do dia a dia, né, da vida particular, quem vai ser quem vai julgar se é justo ou não é justo só a nossa consciência, né? E tem uma passagem aqui
que é do livro O Céu e o Inferno, que é mais ou menos assim: não há uma única atitude, positiva ou negativa, que não gere consequências, que não tenham consequências. E isso vai, depois acho que vai falar um pouquinho também, vai de acordo com a evolução de cada um. Então, cada um vai ser julgado de acordo com o que sabe, com o que já tem de progresso. O espírito que já viveu mais, que já tem mais encarnações, né, que já traz uma bagagem maior, ele vai ter uma cobrança maior do que às vezes um espírito que tem menos encarnações, que já tem de repente uma evolução moral menor. Então, tudo isso, cada caso, né, vai ser julgado de acordo com a evolução, enfim, com inúmeros fatores. E, como fala ali, toda atitude vai gerar uma consequência, a lei da ação e reação, né? Direito e justiça deveriam ser sinônimos perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude, pois se aquele significa o que é justo, esta se traduz por conformidade com o direito. Lamentavelmente, porém, aqui na Terra, direito e justiça nem sempre se correspondem, porque ignorando ou desprezando a lei de Deus, outorgada para a felicidade universal, a justiça humana há feito leis preservando como direitos umas tantas práticas que favorecem apenas os ricos e poderosos, em detrimento dos pobres e dos fracos, o que implica tremenda iniquidade, assim como há concedido a algumas certas prerrogativas que de forma nenhuma poderiam ser generalizadas, constituindo-se, por conseguinte, em privilégios, quando se sabe que todo privilégio é contrário ao direito comum. Né? E aqui fala, voltando a falar, né, direitos, umas tantas práticas que favoreçam apenas os ricos e poderosos. Então, às vezes até são feitas leis, né, com a boa intenção, porém que às vezes na prática não vai gerar essa boa intenção e só vai favorecer ricos e poderosos e gerar esses privilégios que vai ser contrário à lei natural. O sentimento de justiça desenvolve-se paulatinamente no ente humano, começando este por aplicar a si, como justo, tudo quanto ache que lhe convenha e acabando por exprimi-lo da maneira mais elevada e pura. Assim, o conceito da justiça varia nos indivíduos segundo o desenvolvimento que neles alcançou esse sentimento. Então, o conceito de justiça vai variar entre os indivíduos de acordo com a evolução moral de cada um. Varia também aqui, né, como fala, num mesmo indivíduo conforme o seu progresso espiritual. Então, vamos comentar aqui na próxima slide, também vai falar melhor. Comparados os dois períodos da existência de uma criatura, então, né, de uma pessoa, se você compara em duas épocas diferentes, em cada época se deparará com um conceito diferente de justiça. O modo de exprimir-se esse sentimento também guarda relação com a compreensão das coisas, dos indivíduos e dos acontecimentos. Sobre o mesmo caso, o juízo individual pode apresentar diversidades, segundo o conhecimento que do caso tenha a criatura. Se o conhecimento não é completo e exato, à medida que ele se for aprofundando e ampliando, depois de emitido o primeiro juízo, também se irá modificando o conceito formado acerca do aludido caso. Não obstante terem todos a retidão por mira, uma coletividade de indivíduos, observamos assim que sobre casos, coisas e pessoas são diferentes os juízos que se emitem. É que o sentimento de justiça não é do mesmo grau em todos. Então, voltando a falar, né, o sentimento de justiça não é igual para todos, né? Diferentes encarnações, diferentes vidas, diferentes moralidades, intelectualidades, tudo isso vai gerar, né, esse sentimento diferente em cada um. Crê o indivíduo obrar com justiça até quando comete as maiores atrocidades. Vem depois da reflexão, melhor conhecimento do fato, e o que lhe pareceu justo se lhe torna abominável. Que a gente pode citar aquela frase, né, de boas intenções o inferno está cheio, né? Então,
com a evolução do homem, né, ele vai vendo que a justiça não pode, você não pode avançar, né, sobre os direitos dos outros, né? Então, se você está ferindo o direito dos outros, você está cometendo uma injustiça e está cometendo atrocidade, por mais que às vezes você tenha uma boa causa, enfim. Então, os fins não justificam os meios, né? A gente tem que sempre contextualizar e ver, né, o que as nossas atitudes vão estar gerando para o próximo. Von Liszt, eminente criminalista dos tempos modernos, observa que o Estado, em sua expressão de organismo superior, e, excetuando-se, como é claro, os grupos criminosos que, por vezes, transitoriamente, o arrastam a funestos abusos do poder, não prescinde da pena a fim de se sustentar a ordem jurídica. A necessidade da conservação do próprio Estado justifica a pena. Com essa conclusão, apagam-se quase que totalmente as antigas controvérsias entre as teorias de direito penal, uma vez que nesse ou naquele clima de arregimentação política, a tendência a punir é congenial ao homem comum, em face da necessidade de manter, tanto quanto possível, a intangibilidade da ordem no plano coletivo. Então, a tendência de punir é congenial ao homem comum para que se mantenha a ordem, né? Todavia, o Espiritismo revela uma concepção de justiça ainda mais ampla. A criatura não se encontra simplesmente subordinada ao critério dos penólogos do mundo, categorizados à conta de cirurgiões eficientes no tratamento ou na extirpação da gangrena social. Quanto mais esclarecida a criatura, tanto mais responsável, entre, naturalmente, aos restos da própria consciência, na terra ou fora dela, toda vez que se envolve nos espinheiros da culpa. Então a gente vê que a justiça de Deus é perfeita, tudo vai se reajustando e vai ser de acordo com a própria consciência, né? Vai ser de acordo com... quanto mais esclarecida a criatura, então quanto mais conhecimento, quanto mais evoluído, né, é essa criatura, mais responsabilidade. A gente sempre fala isso, né? Quanto mais, mais poderes, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Isso é de fato real, né? Quanto mais a gente conhece, mais responsável a gente é. É a mesma coisa, a gente faz aquela brincadeira, aquela comparação com um cego na rua, né? Então, a cobrança, se a pessoa esbarra com alguém, né? E você vê que a pessoa é uma pessoa que não tem a visão, a cobrança é uma, né? Você vai perdoar, opa, não, a pessoa não sabia que você estava passando por ali. E às vezes não, a pessoa não é cega, passou por ali, não estava nem aí para você e esbarrou contigo. A cobrança é outra, né? Então, só um exemplo, né? Mas quanto mais evolução a gente tiver, a gente vai ter uma cobrança maior, né? Não é justo a gente ter uma evolução maior e estagnar, né? E não praticar o bem, enfim, não seguir com a nossa evolução. Então não adianta de nada a gente, como a gente fala, né? Ficar estudando, não botar em prática, né? Eu sei que é uma das partes difíceis, né? Que é o dia a dia, né? É botar o nosso conhecimento à prova, mas temos que perseverar, batalhar, ter a nossa disciplina para seguir em frente, né? Beleza? Então, lembrando daquela frase, né? Não há nenhuma atitude que não vai gerar consequências, e essas consequências vão ser de acordo com a evolução de cada um, com o conhecimento de cada um, de cada caso, de cada situação. Então, tudo é colocado, né? A lei de ação e reação é para tudo, para todas as ações, pensamentos, atitudes. Assim, os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. Olha que interessante, gente. Então, o Espiritismo vem para nos ajudar a nos enxergarmos, né,
fazer essa auscultação de si mesmo, né? No reajuste, então, para que a gente siga no caminho de Jesus, né? Que ele nos passou, nos deu esse baita exemplo de vida, né? De vários exemplos. Então, explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa. Então, que a gente tenha uma boa vida aqui na Terra e também na parte do lado espiritual, uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas da eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. Então, para a gente poder evoluir e ter cada vez, né, a nossa vivência, a nossa evolução ser cada vez melhor, cada vez com menos tristeza, com mais alegria, com mais, né, mais, com mais coisas boas para nossa vida, né? Tanto vida física, vida espiritual, né, e cada vez se tornar mais prazerosa a nossa existência, tanto corporal quanto espiritual. Insistamos na noção de justiça, que é essencial, porque há precisão, necessidade imperiosa para todos de saber que a justiça não é uma palavra vã, que há uma sanção para todos os deveres e compensações para todas as dores. Nenhum sistema pode satisfazer nossa razão, nossa consciência, se não realizar a noção de justiça em toda a sua plenitude. Essa noção está gravada em nós, é a lei da alma e do universo. Então, a lei de justiça de Deus, ela é perfeita, né? Ela vai se reajustar, e a lei dos homens, que também é importantíssima, vai evoluindo com o tempo, né? No presente momento ainda tem muitos defeitos, e com o tempo, com a nossa evolução gradual, a gente vai notar que ela vai se modificando e cada vez vai se aproximando mais com a lei de Deus. Essa é a tendência, né? Beleza, gente? Ó, vamos para a próxima aqui. Com efeito, o fundamento da justiça, segundo a lei natural, está, como disse o Cristo, no querer cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. Então aqui a gente vê que quando a gente, né, essa incerteza de como proceder para com o outro, né, pensar assim, se eu estivesse na posição dessa pessoa, na situação dele, o que eu gostaria, né, como eu gostaria de ser tratado. Então, se colocar na posição do outro, né, ter a empatia, né, se colocar na dor do outro, o que eu faria na situação dele e como eu gostaria de ser tratado. Então, esse guia é um guia, né, que funciona muito bem. Dessa forma, não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Então, nesse exemplo, né, se a gente colocar no lugar do próximo e falar, né, o que eu gostaria, se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria que fizesse para mim, eu nunca vou desejar o mal para mim mesmo, né? Então, só vamos desejar o bem. Então, o que você vai desejar para o próximo? O bem, né? E todos os tempos, e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Então, o problema aqui é o seu direito invadir, né, o espaço do direito do próximo. Né? Prevalecer o seu direito sobre, né, o direito do próximo. Esse é o problema. Assim, o homem, quando praticar a justiça em toda a plenitude, né, no momento que isso chegar, terá o caráter do verdadeiro justo. Então, com a verdadeira justiça, né? A exemplo de Jesus. Então, Jesus, né, que é o nosso grande exemplo, né, o nosso irmão mais velho, que, né, o Espírito
mais evoluído que já passou por aqui pela Terra, né? Porquanto praticará também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, quando a gente praticar a justiça em plenitude, a gente vai ter esse caráter da verdadeira justiça, do verdadeiro justo. Beleza, gente? Então, nos vemos agora no chat, né? No bate-papo. Vamos agora conversar um pouquinho, vamos ler juntos algumas perguntas do Livro dos Espíritos e vamos trocar uma ideia, então. Beleza? Espero que tenham gostado. Esqueci de comentar, mas se puderem curtir aí, né, a aula, quem curtiu, se inscrever no canal também para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? E mais é isso. Uma boa noite para quem fica e quem vai para o bate-papo, vamos lá. Valeu, um grande abraço, até mais.